Bem-vindos ao quinto episódio da série Cultivando Conexões, onde apresentamos as linhas de pesquisa do Laboratório de Ecologia Sistemática de Fungos da Unesp de Rio Claro. Nesse episódio, vamos falar sobre a diversidade das formigas atíneas e seus diferentes sistemas de cultivo de fungos. As formigas atíneas são conhecidas por praticar a fungicultura, ou seja, o cultivo de fungos para sua alimentação. Existem 240 espécies de formigas atíneas, associadas a fungos mutualistas e outros micro-organismos, como bactérias, outros fungos e até mesmo vírus que compõem essa simbiose. Os fungos mutualistas são pertencentes à ordem Agaricales e, baseado no grau de domesticação destes pelas formigas, se dividem em 4 grandes tipos de agricultura: a agricultura dos fungos basais, a agricultura de leveduras, a agricultura de fungos corais e, por fim, a agricultura de fungos superiores, com um subtipo de agricultura, a das formigas cortadeiras. Quando falamos de domesticação, significa dizer que ao longo da evolução, houve um processo de modificação genética dos fungos pelas formigas, ao selecionarem os indivíduos mais benéficos a elas. Em alguns casos, esse processo aconteceu tão profundamente que os fungos têm todo o seu ciclo de vida dependente das formigas. As atíneas basais, por exemplo, cultivam fungos que também podem viver de forma independente. Já as atíneas superiores têm uma total domesticação de seus fungos, que por isso possuem características únicas e são encontrados exclusivamente em seus formigueiros. Cada tipo de cultivo tem características únicas, como a dependência dos fungos pelas formigas, a complexidade das relações entre eles e a especificidade das dietas. As atíneas, até onde a gente conhece hoje, elas apresentam 5 tipos de fungicultura, que na realidade são classificados de acordo com o tipo de fungo que elas cultivam e também pelo substrato que elas utilizam para suprir o fungo. Essas fungiculturas surgiram basicamente durante todos os 66 milhões de anos de evolução dessas formigas. Foram aquisições de fungos possivelmente do ambiente e que, na verdade, ao longo do tempo as formigas foram adaptando esses fungos e os fungos foram se adaptando ao cultivo da formiga para viver, então, em associação e viver em conjunto, né, num que a gente chama de mutualismo obrigatório, onde ambos os organismos têm essa associação recíproca, né? Então, a formiga cultiva o fungo para alimentação e o fungo recebe proteção e dispersão pelas formigas, né? Então, basicamente, nós temos a fungicultura basal, algumas vezes chamadas de inferior. Essas, na verdade, é a fungicultura que tem o maior número de espécies de formigas das atíneas. Elas cultivam os fungos da tribo Leucocoprine, dentro da família Agaricaceae, que é a família que reúne os cogumelos. Esses fungos, na realidade, são decompositores de matéria orgânica e vivem associados com a formiga dentro das colônias dela, né? No caso das atíneas basais, elas utilizam vários tipos de substrato para cultivar os seus fungos, como carcaças de insetos, sementes, folhas secas, pequenos galhos de árvore, gravetinhos, né? Então, são substratos mais duros, né? Mais substratos de difícil decomposição, que na verdade são utilizados pelos fungos das formigas basais. Assim como os fungos das atíneas basais, os fungos das cultivadoras de leveduras também podem ser encontrados de forma independente. Porém, somente quando em associação às formigas, eles desenvolvem uma fase unicelular semelhante a uma levedura, por isso o nome do grupo, ao contrário da fase micelial comum a todas as outras atíneas, o que pode ser um indício da domesticação nesse grupo. Esse tipo de fungicultura, a fungicultura leveduriforme, ela é só praticada por formigas do grupo Siphomirmex cremosus. Então, dentro das atíneas, só esse grupo que cultiva os seus fungos na forma leveduriforme. Então, levedura é como se fosse um estilo de vida de determinados fungos. As leveduras, elas podem ser tanto de Basidiomycota como de Ascomycota, e a principal característica delas é que o crescimento delas é unicelular. E também tem os fungos que podem ser dimórficos, então eles podem ter uma fase leveduriforme. Esses fungos dimórficos não são considerados leveduras verdadeiras. Ela é uma forma semelhante às leveduras, é por esse estilo de vida unicelular.
é a formiga que induz o crescimento do fungo dessa forma. Então, diferente dos outros sistemas de fungicultura, em que o fungo se desenvolve como micélio, né? Só nesse grupo de Siphomirmex rimosus, elas conseguem fazer crescer o fungo nessa forma leveduriforme. Existem dois grupos de fungos cultivados pelas formigas atíneas. Os fungos da tribo Leucocoprina, que são cultivados pela maioria das formigas, e os da família Pterolácea, que são chamados de fungos corais. A transição para cultivo de fungos corais da família Pterolácea aconteceu somente nesse grupo de fungicultoras, de 10 a 20 milhões de anos atrás, e foi mantida pela maioria das linhagens descendentes. Yo diría que las principales características de la fungicultura de coral es que solo lo hace un grupo ahorita mismo. Se tienen estudios que solo lo hace un grupo, que es Asterostigma, del grupo Pilosum. Dos, estos hongos se cultivan totalmente diferente a otra familia de las demás tribus atines. O sea, esta familia es la familia Pterolácea, o sea, otra asociación. Y creo que la tercera y más importante es que estos hongos, algunos, dependiendo de la especie, pueden tener una cubierta mucilaginosa blanca, como un pequeño velo, y otros no. Y son hongos de coral porque los de vida libre pues tienen forma de arrecife de coral. As formigas do gênero Apterostigma são cultivadoras de fungo coral, com exceção da espécie Apterostigma megacéfala, que, ao contrário das suas companheiras de grupo, substituiu o fungo cultivado anteriormente pelo fungo Leucoagaricus gondylophoros, fungo cultivado pela maioria das formigas cortadeiras. Outra exceção é a espécie Apterostigma auriculatum, que cultiva o mesmo fungo das formigas basais. Estes eventos são chamados de transferências horizontais, ou seja, houve uma troca dos fungos entre as formigas sem parentesco direto entre elas. We distinguish several different groups, right? We have, of course, the leaf-cutting ants that cut leaves. We have the basal antennal ants that like to collect seeds, dead leaves, and nectar from flowers. And the higher antennal ants are actually right in between. So they do a bit of both. They collect leaves, they collect flower material, they collect fruits. One thing that really happened when you get the higher attine fungi is they start producing special structures, inflated hyphal tips that we call gongolidia, that are kind of like the food packages for the ants. It's filled with lipids, with sugars, and they are chock full with enzymes that are used to break down plant material. In this group of fungi, there doesn't seem to be any free-living fungus anymore that we can find so far, which probably means that there's a very high specialization of these fungi to live with ants, and they are not able to escape this anymore. This group of ants and their fungi, they evolved more or less 27 million years ago. This is right after what we call the terminal Eocene event. That was 34 million years ago. Why is this event important? The temperature dropped, the amount of CO2 in the air dropped, and we started having periods of dry seasons. So what we think is that some of these ants, they started moving into these areas that were more dry, and with that isolated themselves from the main groups that were still in the forest in the humidity. So they started evolving, adapting to more drier environments, and with that separated themselves from the basal antennals. Existe um subtipo de cultivo das formigas superiores que é tão especializado que alguns autores o consideram um quinto tipo de fungicultura, a fungicultura das formigas cortadeiras. Essas formigas evoluíram recentemente, de 8 a 12 milhões de anos atrás, se tornaram os principais herbívoros dos neotrópicos, ao oferecerem material vegetal fresco ao fungo, um grande avanço na complexidade dessa simbiose. O grupo das cortadeiras é considerado mais derivado dentro das cultivadoras de fungos por conta da sua especialização no cultivo desse fungo. O que fica evidente em alguns comportamentos, como por exemplo o uso de plantas específicas na hora de cuidar desse fungo e até mesmo a estrutura do seu ninho, que é considerado o mais complexo dentre as formigas no geral, que elas utilizam principalmente material vegetal fresco no cultivo do seu fungo, né?
Então, elas podem cortar flores, frutos, mas principalmente as folhas de árvores, o que leva elas a, por vezes, competirem com o ser humano, cortando as folhas de plantações, né, principalmente eucalipto e pinos. Existe apenas uma espécie de fungo cultivado pelas cortadeiras, que é a espécie Leucoagaricus gondilóforos. Ela só existe na natureza dentro dos ninhos dessas formigas. Da mesma forma, essas formigas elas se alimentam praticamente que exclusivamente desse fungo. Nas formigas cultivadoras de fungo, entende-se que houveram processos de coevolução. Ou seja, enquanto as formigas se diversificavam, os fungos que elas cultivaram se modificaram com elas. A coevolução, então, é quando duas ou mais espécies se modificam simultaneamente devido às pressões ou influências que uma exerce na outra. A evolução das formigas e de seus fungos cultivados não seguiu um caminho estrito, mas sim um processo difuso, marcado por eventos de transferência genética e de trocas de cultivares entre grupos, resultando na complexa diversidade de sistemas de fungicultura que encontramos hoje e que continuam em constante evolução. Os diferentes tipos de fungicultura exercem diversos papéis ecológicos nos ambientes em que ocorrem, sendo fundamentais para o funcionamento desses ecossistemas. Assim, essa interação fascinante também leva à adaptação das formigas e dos seus fungos associados. Preservar essas espécies e seus habitats é essencial, assim como seguir investigando suas complexas relações para entender ainda mais sobre sua diversidade e seu papel no ecossistema.